E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 41. Os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíram de uma mesma haste, mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias, e o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro-mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhes nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi, imediatamente, tirado da cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: Tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi dizer que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: Em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas que se puseram a pastar no capinzal, e saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura despertei, e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas, mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão, contei tudo isso aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me explicação. José disse ao faraó: O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do oriente terão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó. Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância por todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores do país e recolham a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades e à disposição do faraó como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: Pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu.
tu mesmo será posto à frente de toda a minha casa. Todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ele ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro, e fazendo-o montar no segundo de seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu o faraó. Sem tua permissão, não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Safenate-Faneque, e deu-lhe por mulher a Senete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José juntou todo o produto destes 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade guardou-os na mesma cidade. José juntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou o primeiro Manassés, porque, dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo Efraim, porque, disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram. Assim como tinha predito José. A fome assolou todo o país, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida, houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Pide a José e fazei o que ele vos disser. Uma fome assolasse toda a terra. José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Palavra do Senhor. O significado de Manassés, que foi dito como o primeiro filho de José, é que a etimologia deste nome, como também de Efraim, fica incerta na sua tradução original, então não temos um significado certo, mas o que dizer sobre esse capítulo? Incrível. Eu nem tinha visto ontem o título do capítulo 41, que é os sonhos do faraó, porque eu até tinha dito que o faraó teria sonhos para que José seja o intérprete, e acabou sendo o próximo, o seguinte. Mas de qualquer forma, de novo José ressalta: eu não interpreto, eu somente digo o que Deus me impede para falar, ou a interpretação de que aquilo que Deus quer dizer. Nada José clama como seu mérito, e sim tudo a Deus. Como que os 2 filhos que ele teve porque eles falaram dele, porque Deus fez me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família, e o seu segundo filho foi porque Deus me tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tudo agradeceu a Deus pela sua miséria, no início de sua vida, pelo abandono e traição de sua família, pelo abandono e traição de seu senhor Putifar, pela traição da mulher de Putifar, e pela agonia que sofreu na prisão, sendo escravo, sendo com certeza talvez humilhado, não teve nenhum tipo de destinado na Bíblia, mas porque é difícil achar um prisioneiro que não seja tão humilhado. E como ele ainda era hebreu e não egípcio, também tem essa questão. Deus sabe o que faz. José sofreu, José continuou crendo em seu Senhor. E quando chegou o momento, Deus o entregou ao Egito, simplesmente o Egito, estando abaixo somente do faraó.
José trabalhou durante os 7 anos de abundância e juntou trigo para os 7 anos vindouros de miséria e penúria que já estava profetizado. Não sei o que vai acontecer nos próximos, talvez seja... Com certeza vai ser anos difíceis, vão ser anos da fome, vão ser anos de muito sofrer, com certeza, porque como aqui disse no final do capítulo, não só o Egito estava passando por essa seca, mas sim toda a região fora do Egito, e inclusive vinham estrangeiros ao Egito pedir socorro ao faraó e a comida que juntou José. De novo, tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Talvez você está sofrendo hoje ou sofreu ontem, mas sempre tem que continuar crendo, porque Deus sabe o que faz. E uma vez eu vi uma entrevista do Danilo Gentili em que ele conta um pouquinho de sua vida, do que ele sofreu, do que ele passou, e me ficou marcado a parada que ele disse que a Deus tudo dá graças. A Deus tudo dá graças.